Amém, graça e paz, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite estarmos aqui, nos preparando para mais uma transmissão, aqui pelo nosso Facebook, transmitido aqui do nosso templo da Igreja de Cristo em Vila Missionária, São Paulo. E, como de costume, pedindo para que você compartilhe essa transmissão entre amigos, familiares, divulgue, faça esse vídeo chegar até outras pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus, a Palavra de Deus, para edificação e fortalecimento das nossas vidas. Desde já agradecendo as pessoas que estão já aqui nos acompanhando, a irmã Emília, graça e paz, a irmã Erimilson, a irmã Lúcia, já também acompanhando a nossa transmissão, a irmã Paloma, com toda a família acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tal como das outras vezes, nós teremos a ministração de 2 cânticos que exaltam a pessoa de nosso Deus eterno, e logo após a ministração dos cânticos, a ministração da palavra de Deus. O meu primo Francisco, ali em Fortaleza, participando, a irmã Zélia, já aqui, a paz do Senhor Jesus, pastor, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida, a vida do pastor Aderson, a irmã Ângela também já participando, a paz do Senhor, pastor, irmã Ângela, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida. A Cristina com toda a sua família ali na cidade de Irauçuba, Ceará, são membros da Igreja de Cristo em Irauçuba, também já aqui participando da nossa transmissão. Irmã Zélia diz: pastor Aderson está assistindo, um forte abraço a você e ao pastor Aderson, irmã Zélia, em Cristo Jesus. Eu quero aqui aproveitar, e algumas transmissões passadas eu fiz a indicação de 2 livros e de um filme. Eu quero aqui indicar 2 filmes que eu estive vendo essa semana com a minha família, e quero aqui indicar eu acredito que pelo menos um seja bem conhecido por parte dos irmãos, que é O Poder da Graça, e o outro filme é O Carpinteiro. Então, quando você tiver a oportunidade de assistir, assistam esses 2 filmes, O Poder da Graça e O Carpinteiro. São excelentes filmes que nos trazem uma mensagem de reflexão a respeito da nossa caminhada com o Senhor Jesus. A irmã Graça, também ali da cidade de Irauçuba, já aqui acompanhando a nossa transmissão, a Valméria, minha cunhada, Deus abençoe, também participando aqui da nossa transmissão, a Maria de Sá, ali na cidade de Canidé, acompanhando também aqui a transmissão. E acredito que sua família também esteja participando dessa transmissão. A irmã Eliana também acompanhando aqui essa live. Deus abençoe sua vida, irmã Eliana. A irmã Lúcia diz: graça e paz, pastor Francilda. Irmã Lúcia, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Afonsino, quanto tempo, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Afonsino é irmão lá da cidade de Fortaleza, saudades, meu querido, Deus abençoe sua vida. A Paloma, iremos assistir. Paloma, é um excelente filme, O Poder da Graça, e o outro filme é O Carpinteiro. São excelentes filmes, assistam com a família, e eu tenho certeza que vocês serão poderosamente abençoados por Deus. Nesse período em que nós estamos em casa, com muito tempo para ler, para orar, para cantar, para adorar a Deus em família, também com tempo disponível para ver alguns filmes, principalmente esses que nos traz uma mensagem de reflexão, uma mensagem que nos edifica, que nos fortalece. A Neide, minha cunhada ali em Fortaleza, Ceará. Neide, Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Então, meus queridos, lembrando que a nossa palavra hoje terá como base Esdras, capítulo de número 8, dos versos 21, 22 e 23. Então hoje a nossa palavra, a nossa reflexão terá como base esses 3 versículos
do capítulo 8 do livro de Esdras, capítulo 8, versos 21, 22 e 23 do livro de Esdras, para nossa meditação hoje à noite. O irmão Clóvis também já acompanhando a nossa transmissão ali de Mossoró, Rio Grande do Norte. Irmã Girlene também já está assistindo. Irmã Girlene, Deus abençoe sua vida, a vida do pastor Francisco, Jairinho, todos que estão aí acompanhando a nossa transmissão. Vamos então de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. Teremos agora a ministração de 2 cânticos e logo em seguida nós voltaremos com a ministração da palavra do nosso Deus. Eu quero nesta noite saudar a todos na graça da paz do Senhor Jesus, dizer que estou feliz em estar aqui mais uma vez. Hoje minhas companheiras não estão para louvar junto, mas nós vamos fazer o louvor mesmo assim, é para a honra e glória do Senhor, e peço que vocês fiquem aí em adoração também com a gente, tá bom? Deus abençoe. Pode soltar. Santo habita, onde a prosperidade
nunca mais saberá viver sem ti. Senhor, um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor abençoe o lar de todos, em nome de Jesus. Vamos cantar mais um louvor. Esse louvor é da Sheila Carvalhais, Vendavais, né? Um louvor muito conhecido. E vamos adorar o Senhor juntos, né? Porque aquele que tem o Senhor no coração não pode se entristecer, tem que louvar mesmo e adorar. Não é hora de prantear, é hora de adorar. Amém?
cânticos que falam muito ao nosso coração e, por certo, através desses 2 louvores, o Senhor já tem falado ao coração de todos que estão nos acompanhando. E enquanto a Claudiana ministrava esses 2 cânticos, alguns irmãos foram entrando online, participando aqui da nossa transmissão. Alguns chegaram depois que nós iniciamos, né? A irmã Wanda, lá da cidade de Aratuba, a Paizinha e o Walter estão mandando um abraço para eles também, irmã Wanda, e para toda a sua família. A irmã Zanita, o Vitor, também aqui já participando da nossa transmissão, o pastor Francisco, também já acompanhando a nossa transmissão, a irmã Helena, da cidade de Irauçuba, Ceará, o irmão Aguinaldo e a sua esposa Lau, também estão aqui participando da nossa transmissão, o irmão Adriano Camelo, da Igreja de Deus, da cidade de Irauçuba, Deus abençoe. Daniele Rodrigues, da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará, Deus abençoe a todos que estão ali participando da nossa programação. A irmã Nelly, participando da nossa programação aqui, da nossa transmissão, Nelly Paulino, da cidade de Aratuba. Também aqui a irmã Natécia, na cidade de Irauçuba, Ceará. O irmão Antônio Gonçalves, nosso secretário de missões aqui da região sudeste, ali na Baixada da Igreja de Cristo em Vicente Carvalho. Irmão Antônio, forte abraço, meu irmão, Deus abençoe. A irmã Nelly Paulino está dizendo: a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. O Lucas, filho da irmã Eliana, também participando aqui da nossa transmissão. A Erilene Colares, da cidade de Aratuba, também acompanhando a nossa transmissão. Dedé Paiva, aqui nos acompanhando também. Deus abençoe a todos que têm sempre participado dessas transmissões, desse momento em que nós somos edificados através dos cânticos que são ministrados e pela ministração da palavra de Deus. A irmã Hélia, da Igreja de Cristo de Imperatriz, no Maranhão, graça e paz, pastor, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Então, como eu falei no início da nossa transmissão, a nossa palavra hoje terá como base Esdras, capítulo de número 8, dos versos 21, 22 e 23. Deixa eu reforçar aqui o que eu falei também logo no início da nossa transmissão. Nas transmissões anteriores eu fiz a indicação de 2 livros e um filme. E essa semana eu estive vendo 2 filmes com minha família e quero aqui indicar para os irmãos. O primeiro é O Poder da Graça, um excelente filme, O Poder da Graça. E o segundo filme é O Carpinteiro, também um excelente filme, nos traz uma palavra de edificação que tem tudo a ver com essa nossa jornada com Cristo Jesus no caminho, no Evangelho do Reino de Deus. Portanto, vamos à nossa palavra de hoje à noite, Esdras, capítulo de número 8, versos 21, 22 e 23, que diz assim, meus irmãos: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, para a sua força, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém. Graças a Deus. Esses 3 versículos para a nossa meditação de hoje à noite. Como nós vimos no capítulo 7, no domingo passado, Esdras, ele entra para participar da história. No primeiro momento, Esdras ainda não havia participado. Ele entra a partir do capítulo de número 7 e entra com uma grande responsabilidade. Esdras, ele sai da Babilônia e vai a Jerusalém com uma grande missão: juntar-se aos judeus que já estavam em Jerusalém e
levando consigo uma grande responsabilidade. Qual? Reestruturar a vida espiritual da nação de Israel. A gente pode entender o livro de Esdras dividido da seguinte forma: num primeiro momento, os judeus que partiram primeiro da Babilônia para Jerusalém foram com a missão de reconstruir o templo, foram com a missão de reconstruir a cidade. Do capítulo 7 em diante, nós temos a reestruturação espiritual do povo, que coube a Esdras essa missão, coube a Esdras a responsabilidade dessa reestruturação espiritual da nação de Israel. Como nós vimos no domingo passado, que esse Esdras, ele preparou o coração e se aplicou em buscar a lei do Senhor, para aprender a lei, buscar a lei, cumprir a lei, e cumprindo a lei, ele estaria apto a ensinar a lei de Deus ao povo judeu, e foi exatamente isso que ele fez. Mas, até ele chegar em Jerusalém, o caminho foi longo, a jornada foi longa, demorou alguns meses até ele chegar em Jerusalém. E em uma das paradas que Esdras fez com os judeus que foram com ele, ele apregoou um jejum. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite. A função do jejum, a importância do jejum, o valor do jejum na vida do povo de Deus. E nós encontramos nas Escrituras o real significado do jejum, o real objetivo do jejum, que nada tem a ver com a ideia que se passa nesses últimos dias a respeito do jejum. Muito se fala de jejum para busca de poder, se torna um crente cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, quem jejua mais. E a gente vai ver, à luz das Escrituras, que o jejum não tinha como finalidade essa, não. À luz das Escrituras, a finalidade do jejum era outra, totalmente diferente. Tanto que, enquanto aqui esteve, Jesus Cristo foi questionado pelos discípulos de João. Jesus foi questionado por fariseus: por que jejuamos nós e os discípulos de João, e os teus discípulos não jejuam? Ele foi interrogado. Os fariseus que queriam saber por que eles e os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não. E Jesus então diz que enquanto o noivo está presente, não há motivo para lamentações, não há motivo para choro. Mas quando o noivo se ausenta, sim, há motivos para lamentações, há motivo para choros. E aí Jesus disse: então, quando eu me ausentar, eles jejuarão também. Então, o que Esdras está propondo aqui? Quando ele diz: apregoei ali um jejum, e eles jejuaram, eles oraram, dizendo ele o seguinte: pedindo o caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Esdras sabia dos perigos que existiam ao longo do caminho, e o judeu, ele sempre teve a seguinte preocupação: qualquer empreitada, fosse uma viagem, fosse entrar numa batalha, o judeu não entrava numa batalha, o judeu não entrava, não iniciava um projeto sem antes fazer o seu jejum, o jejum de arrependimento, o jejum de conserto de vida, para que, havendo transgressão, essa transgressão fosse corrigida, para que Deus lhe desse paz, fosse na batalha, fosse numa viagem. Por isso Esdras, antes de reiniciar a jornada, já haviam feito uma parada, e antes de retomar a viagem, ele convoca o povo que estava com ele a fazer o jejum.
cuja proposta era: vamos rever a nossa vida, vamos colocar a vida diante do altar de Deus, para que, havendo falha, essa falha seja corrigida. Havendo transgressão, essa transgressão seja perdoada e Deus nos dê um caminho direito, e Deus nos dê um caminho de paz. E lendo as Escrituras, nós podemos perceber que haviam 3 tipos de jejum. 3 tipos. O jejum público consagrado, que foi aquele instituído por Deus, em que Deus instituiu que o seu povo, de tempos em tempos, tirasse um momento para se consagrarem, para jejuarem. Esse é o jejum público consagrado. E dentro desse jejum público consagrado, os judeus observam 6 datas para estarem jejuando. A mais importante das 6 datas que os judeus observam para jejuar é Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que o judeu chama o dia do perdão. Durante esse período que varia entre os meses de outubro, novembro e dezembro, eles fazem em um desses 3 meses o Yom Kippur, o dia do perdão. Nesse dia, os judeus, eles se quebrantam, eles se arrependem, eles lamentam pelos pecados, pelas transgressões cometidas. É o dia do perdão, é o Yom Kippur. Das 6 datas que os judeus observam para jejuarem, essa é a mais importante e faz parte do jejum público consagrado, ou seja, aquele determinado por Deus para que de tempos em tempos o seu povo esteja se preparando, o seu povo esteja se consagrando. Existe também o jejum público decretado. O jejum público decretado, ele é aquele que é exigido de acordo com o momento que o povo estava vivendo. Se havia uma guerra e eles queriam vitória naquela guerra, eles jejuavam, mas preste atenção, não era o jejum para obter vitória, era o jejum para fazer reparos da vida, para que, havendo reparos da vida, Deus, por graça, por bondade e através do seu poder, desse então vitória ao seu povo. Não era nesse entendimento assim: vamos jejuar para Deus nos dar vitória. Não, vamos jejuar quebrantando as nossas vidas diante de Deus, os nossos corações diante de Deus, nos arrependendo diante de Deus, para não sairmos para a batalha em pecado e não sermos surpreendidos pelos nossos inimigos. Esse era o jejum público decretado. A respeito do jejum público decretado, nós temos algumas referências que nos fazem entender melhor. O livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 3, fala desse jejum decretado. Quando Esther é orientada por seu tio Mardoqueu a respeito da trama de Amã, ela então, tendo que buscar o auxílio real, ela então pediu que Mardoqueu, onde ele estivesse, e os judeus que com ele estivessem, jejuassem, porque ela e as moças que estavam com ela também jejuariam. Mas para obter favor do rei Assuero, não. O jejum, repito, o jejum, ele tem como finalidade quebrantar os nossos corações diante de Deus, para que possamos nos arrepender das nossas faltas, e havendo esse arrependimento, havendo essa correção de vida diante de Deus, a gente tem sim a manifestação da graça, do amor e do favor de Deus pelo povo. Então esse é o jejum público decretado, ele dependia do momento. Vez por outra, os reis de Israel, quando iam sair para a batalha, convocavam o seu exército e exigia do exército o jejum, para que fizessem reparos em suas vidas. Nós temos Neemias também, Neemias capítulo de número 9, verso de número 1, nós temos ali também um exemplo do jejum decretado, por causa do momento, por causa da ocasião. A propósito, me parece, se eu não me engano, mês passado nós tivemos uma convocação para um jejum nacional, onde muitos fizeram e divulgaram e compartilharam. A questão é:
esse jejum foi feito de acordo com o que a palavra nos orienta, foi feito de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos orienta. Houve quebrantamento de coração, houve corações contritos, houve arrependimento dos pecados, houve arrependimento das transgressões, para que Deus cuide dessa nação. Se houve, amém. Agora, se não houve, houve simplesmente essa convocação porque criou-se um mito em torno do jejum, de que só tem vitória quem jejua, só tem vitória quem jejua. Não, o jejum não é para a gente obter vitória, o jejum é para a gente obter o perdão, a benignidade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E eu espero que você esteja entendendo essa palavra hoje à noite. E o terceiro tipo de jejum é o jejum individual, em que a pessoa ela decide fazer o jejum, independente do tempo, independente do momento, ela decide fazer o seu jejum, o seu momento de quebrantamento, o seu momento de contrição diante de Deus, diante do Senhor. Portanto, o objetivo desta palavra hoje à noite, para nossa edificação, para o nosso fortalecimento, é a gente entender a função do jejum, a finalidade do jejum. Não se faz jejum para derrubar ninguém, não se faz jejum para derrubar governo, não se faz jejum para manter governo, não se faz jejum para fazer o bem ou para fazer o mal a alguém. O jejum é eu me apresentar diante do altar de Deus com coração contrito, com coração aberto, fazendo diante de Deus as minhas confissões, dizendo para Deus que estou disposto a abandonar as falhas, os pecados, as transgressões, me quebranto diante desse Deus, para que eu possa alcançar a benignidade desse Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Isso é o jejum. A respeito do jejum, nós temos também uma palavra muito forte de Deus a respeito do jejum que Ele reprova e a respeito do jejum que Ele aprova. Em Isaías capítulo de número 58, preste atenção no que está escrito em Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Isaías capítulo de número 58. Eu li até agora do verso 1 ao verso de número 3. O povo está reclamando com Deus, porque que eles jejuavam e Deus não estava dando resposta. Está vendo? Porque que o jejum, ele não é para você obter alguma coisa de Deus, um favor de Deus, uma vitória de Deus, uma bênção extraordinária da parte de Deus. Não. Do verso de número 1 ao verso de número 3, primeira parte do capítulo 58, Deus está dizendo o seguinte: olha, fala para o povo. Deus chamou o profeta Isaías, Deus levantou o profeta Isaías para que o profeta com ousadia denunciasse o culto hipócrita, o culto falso do povo, e a ousadia do povo em cobrar de Deus por eles fazerem o seu jejum e não ter de Deus nenhuma resposta, e não ter de Deus nenhum retorno. Deus então vai nos apontar por que ele não aceitava o jejum que o povo estava fazendo. Olha só,
seguindo a leitura de Isaías capítulo 58, e a gente volta para Esdras daqui a pouco. Esse texto é para complementar Esdras capítulo de número 8. Espero que vocês estejam entendendo. Seguindo a leitura de Isaías capítulo 58, agora a partir do verso 4, olha só o que é que diz: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha Deus questionando, olha Deus questionando o jejum que eles estavam fazendo. Olha Deus criticando o jejum que a nação de Israel, que os judeus, que os sacerdotes, que os religiosos estavam fazendo. Porventura é este jejum que eu escolhi que vocês façam? Mas pastor, o senhor não falou de 3 tipos de jejum, e um dos 3 tipos de jejum não é o jejum público consagrado, aquele determinado por Deus? Sim, a questão é que com o passar dos tempos, o povo foi dando ao jejum um mero sentimento, uma mera obrigação religiosa. E tudo aquilo que se torna prática religiosa passa a ser reprovada diante de Deus. Toda vez que uma ação determinada por Deus se petrifica no meio do povo de Deus, tornando-se uma observância religiosa, ela passa a ser rejeitada, ela passa a ser reprovada por Deus, porque quando se torna um hábito religioso, não tem mais devoção, não tem mais entrega, não existe mais quebrantamento, não existe mais sensibilidade, é apenas uma observância religiosa. E Deus não está nas observâncias religiosas. E Deus não aceita nenhuma observância religiosa. Vou repetir: o jejum, um dos tipos de jejum, é o jejum público consagrado, aquele que foi determinado por Deus. Porém, quando qualquer ação que Deus determina ao seu povo se torna uma mera observância religiosa, e passa a ser um hábito religioso tradicional, Deus rejeita, Deus reprova, porque preste atenção, no verso de número 4 é como que Deus estivesse dizendo o seguinte: de que adianta vocês vestirem pano de saco e se cobrirem de cinza, se o coração de vocês está cheio de maldade, para apunhalar o outro, para denegrir o outro, para fazer mal para o outro, para falar mal do outro, para buscar o mal do outro? De que adianta não comer isso, não comer aquilo, não beber isso, não beber aquilo, se o coração está contaminado de maldade? Uma mera observância religiosa é denunciada por Deus através do profeta Isaías. É isso, no verso de número 4. Olha o que está escrito no verso de número 4: eis que para contendas e debates jejuais. O jejum não é para a gente ter vitória em debates, o jejum não é para a gente ter vitória em contenda, o jejum é para nós nos quebrantarmos diante de Deus e receber de Deus o perdão, e receber de Deus o renovo, e sermos de fato homens renovados, mulheres renovadas diante de Deus, com a vida restaurada diante do altar de nosso Deus. Essa é a finalidade do jejum. Eu fico impressionado com a convocação
que é feita de várias formas. Vamos jejuar para Deus dar isso, vamos jejuar para Deus dar aquilo. Não, o jejum não é para Deus dar, o jejum é para a gente se quebrantar. E se Deus tiver que dar alguma coisa através do jejum, que seja o seu perdão sobre as nossas vidas. Porque aqui no verso de número 4, Deus está dizendo que eles estavam jejuando com a motivação errada, com a finalidade errada. E ele termina o verso de número 5 dizendo assim: chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, hoje eu me levanto cedo, digo que não vou me alimentar durante algumas horas, mas aí eu estou trocando mensagens de acusação ou falando mal de alguém para alguém, mas eu estou em jejum. Mas eu estou em jejum. Não. Deus está dizendo: isso para você é jejum? Isso para você é dia aprazível ao Senhor? Quando na verdade para Deus isso é um culto hipócrita, isso é uma mera observância religiosa que Ele não olha, que Ele não atenta, que não chega ao coração de Deus, que não agrada o coração de Deus. Seguindo a leitura, verso de número 6, a partir do verso de número 6, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele te dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Para encerrar, no verso de número 11: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Bendito seja o nome de nosso Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Está vendo qual é o jejum que Deus aprova? Qual é o jejum que Deus aceita? O jejum da não hipocrisia, o jejum da não falsidade, o jejum da não observância religiosa. Da não observância religiosa. Devemos tomar um grande cuidado, meus irmãos, para não nos tornarmos religiosos, pensando que com as nossas observâncias religiosas, para não pensarmos que com o nosso jeito religioso de ser, estamos sendo agradáveis a Deus. Repito, nenhuma observância religiosa é agradável a Deus, porque ela está acompanhada de falsidade, ela está acompanhada de hipocrisia, ela está acompanhada de mentira, ela está acompanhada de tudo aquilo que não presta, ela está acompanhada de maldades, E eu penso que o capítulo 58 de Isaías seja o complemento do capítulo de número 1 de Isaías, a partir do verso de número 10, quando lá Deus vai dizer o seguinte: quem requereu a vossa presença nos meus átrios? Se quando vocês levantam as mãos eu escondo o rosto, quando vocês começam a clamar eu tapo os ouvidos para não ouvir a voz de vocês. Deus ali está falando do culto que Ele rejeita. Portanto, meus amados irmãos, devemos tomar muito cuidado com o tipo de jejum que nós estamos fazendo. O jejum agradável a Deus é o jejum do quebrantamento. Essa de dizer vamos jejuar para Deus nos dar vitória,
Você vai morrer fazendo jejum. Agora, se disser, vamos jejuar, quebrantando os nossos corações, expondo diante do altar de Deus nossos pecados, nossas intenções mais sujas, Deus então terá misericórdia de nós e nos perdoará os nossos pecados, porque quando fizermos isso, então entenderemos que Deus está à procura de homens e mulheres que rompam, que venham romper, que quebrem o vínculo com a hipocrisia, com a falsidade, com a mentira, com o engano, com a observância religiosa, e viva uma vida de entrega total, real e verdadeira diante do nosso Deus, diante do Senhor. Então, quando Esdras, agora a gente volta para Esdras, eu espero que você esteja acompanhando bem a linha de raciocínio. Então, quando Esdras propõe o jejum, ele apregoou o jejum, era como que dizer o seguinte: a jornada será longa e é preciso fazermos essa viagem com a vida direita diante do Senhor, para Ele nos dar vitória e nos livrar dos nossos inimigos e nos livrar daqueles que tentam nos fazer mal. Deus deu vitória ao povo em Jericó. Foi fantástica a vitória que Deus deu ao povo em Jericó. Mas quando o povo vai batalhar em Ai, Deus não deu vitória, porque não houve reparos de vida. Não houve reparos de vida. Portanto, o jejum bíblico é o jejum do quebrantamento. Não é o jejum da barganha. Eu estou com uma causa difícil de se resolver, vou jejuar para Deus dar vitória. Jejue não, meu querido. Não jejue, porque Deus não dará vitória. O jejum que Deus orienta o seu povo a fazer não é o jejum da barganha, é o jejum da rendição. Eu me rendo ao Senhor, eu me prostro diante do Senhor e faço diante dele as minhas confissões, declaro diante dele os meus pecados, na certeza de que ele é misericordioso para perdoar os pecados, e sarar a minha alma. E aí vem um outro versículo, que é o verso de número 22, quando ele diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do caminho, do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Esdras, assim como Neemias, acho interessante a história desses homens que tiveram a boa amizade dos soberanos. O povo judeu, aqui no livro de Esdras, contou com a graça do bom olhar do rei Ciro, do bom olhar do rei Dario, do bom olhar do rei Artaxerxes. Por quê? Porque Deus fez chegar às mãos desses soberanos o auxílio para o seu povo. E Esdras, quando decide voltar, o rei lhe deu carta branca para ele pedir o que ele quisesse, tanto que no verso de número 6, no final do verso de número 6 do capítulo 7, o versículo termina assim: o rei
lhe deu tudo quanto lhe pedira. O rei Artaxerxes deu a Esdras tudo quanto Esdras pediu. Tudo que Esdras pediu, o rei deu. Quando Neemias se apresenta diante do rei com o coração triste, o rei diz assim: por que está triste o teu coração se não estás doente? E aí Neemias relata o que havia acontecido aos seus compatriotas, e o rei diz assim: que me pedes agora? Essa pergunta do rei, que me pedes agora, era ele dizendo o seguinte: o que eu posso fazer pelo seu povo? O que você quer que eu faça pelo seu povo? Então, quando Deus estava agindo em favor do seu povo, Deus tocou no coração dos soberanos para que estes abençoassem o povo judeu. E aí Esdras, houve um momento que Esdras ficou tão admirado com a disposição do rei em ajudar, com a disposição do rei em abençoar o povo judeu, que dentre as muitas coisas que Esdras pediu e que o rei deu, houve uma que Esdras esqueceu e que o rei também esqueceu de colocar à disposição dele: uma guarda, um exército para escoltar o povo até Jerusalém. E aí me parece que a sensação foi a seguinte: como o rei não tocou no assunto, Esdras também não tocou no assunto. E aí o verso de número 22 me faz entender que é como que Esdras estivesse olhando, esperando a iniciativa do rei, e o rei esquece, não toma essa iniciativa. Esdras então se despede do rei dizendo o seguinte, como que dizendo assim: nós vamos seguir viagem, a viagem será longa e Deus nos dará livramento contra os nossos inimigos. Porque o verso de número 22 diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado que a mão do Senhor é sobre nós, é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e sua ira para os que o deixam. O que a gente aprende no verso de número 22? Que às vezes teremos sim o auxílio de quem pode nos ajudar, o auxílio de quem pode nos socorrer. Teremos, cuida de todas as coisas, porque Deus é bom e prepara todas as coisas. No entanto, às vezes o que conta mais ainda é a convicção que temos de que estamos nas mãos de um Deus responsável, de um Deus que tudo pode, de um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre isso, eu lembro da oração de Asa, que é uma oração fantástica, feita por Asa, quando Asa diz assim na sua oração, preste atenção: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Essa oração de Asa é interessante. Ele diz: nada é para o Senhor abençoar, nada é para o Senhor fortalecer, nada é para o Senhor ajudar, quer o que tem força, quer o que não tem força. Deus ajuda de qualquer jeito, Deus ajuda de toda forma. Então quando Esdras diz: eu fiquei com vergonha, Esdras, é como que Esdras estivesse dizendo assim: ele já tinha me dado tanto, e ele não tocou no assunto de uma escolta, de uma guarda, que eu também fiquei com vergonha de pedir, mas eu também já tinha falado para ele que Deus vai nos acompanhar, e agora que Deus nos acompanha, né? E agora que Deus nos acompanha. Às vezes a gente vai contar sim com o auxílio de quem pode nos ajudar, e Deus faz isso. Deus faz isso, fazer com que quem tem condições se levante e te ajude e te abençoe. Mas às vezes
é por fé, é pela fé que devemos viver. A jornada seria feita pela fé e com fé. E com fé. Amém? E com fé. Então preste atenção. O que nós devemos fazer diante do Senhor? Jejuar. Mas que jejum? O da barganha? Não. O jejum do quebrantamento. O jejum da entrega, da rendição diante do Senhor. Porque fazendo isso, nossa jornada será feita pela fé e na fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Verso de número 23 diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, Deus aceitou o jejum deles, Deus aceitou a rendição deles, Deus aceitou o quebrantamento deles. E quando Deus aceita a nossa rendição, quando Deus aceita o nosso quebrantamento, Ele ouve as nossas orações. Por que será que existem orações não respondidas? Por que será que existem orações não atendidas? Algumas porque não sabemos pedir, outras porque não é da vontade do Senhor, e outras porque não oramos, porque não nos quebrantamos e não nos rendemos diante de Deus antes de orarmos a Ele, porque não corrigimos, porque não fizemos reparos nas nossas vidas antes de orarmos ao Senhor. Então Esdras, ciente dos perigos e dos desafios da jornada, que seria longa, ele disse: não podemos retomar essa viagem sem antes fazermos um jejum de reparo, de quebrantamento, de entrega diante do Senhor. E só podemos seguir essa jornada na fé e pela fé. Meus queridos, esse atual momento que nós estamos vivendo, tão delicado, que a cada dia que passa as coisas vão se afunilando. Até então tínhamos notícia de gente de tão distante de nós, mas hoje acontece tão perto da gente. Mas nós vamos sair dessa pela fé, na fé em nosso Deus. Quem sabe a convocação não seja para Deus dar suporte a um governante, a convocação do jejum não seja para Deus dar suporte a um governante, mas a convocação do jejum seja para que todos nós nos rendemos, venhamos nos render aos seus pés, envergonhados pelos nossos pecados, pelas nossas ações, pelas nossas práticas, para que Deus sare esta nação. A igreja do Senhor Jesus precisa jejuar, não para dar suporte a um governante, mas a igreja do Senhor Jesus precisa jejuar sim, para se arrepender de suas faltas, de suas falhas, de seus cultos hipócritas e fazer seus reparos diante do Senhor. O que a palavra nos orienta com relação aos nossos governantes é orar por eles, interceder por eles. Que a igreja precisa jejuar, dobrar os joelhos, precisa diante de Deus se arrependendo dos seus pecados, diante do Senhor se arrependendo do que vinha fazendo antes dessa pandemia. Porque eu quero aqui mais uma vez dizer o que eu disse domingo passado. Essa pandemia, ela precisa ser um divisor de águas na vida da igreja. O que era a igreja antes
antes da pandemia e o que a igreja será pós-pandemia. É isso que devemos levar em consideração. É isso que devemos levar em consideração. Que haja uma convocação para um jejum geral, amém. Que a igreja faça, mas não para apoiar um governante. Por ela diante de Deus, chorar por seus pecados, lamentar por seus pecados, envergonhar-se diante de Deus por seus pecados, quebrantar-se diante de Deus e voltar ao Deus eterno. Não preocupado com observâncias religiosas, porque Deus não se agrada e Deus não aceita nenhuma observância religiosa, mas voltar-se para Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado. Isso sim é agradável e é isso que conta diante do Senhor nosso Deus. Porque às vezes até podemos vir para o culto com o corpo, mas com a alma não, com o coração não. Porque se quando terminava o culto, você lamentava a não existência disso, a não existência daquilo, reclamava disso, reclamava daquilo, não é esse o culto agradável a Deus. Portanto, meus amados irmãos, vocês que nos acompanham, é preciso entendermos a palavra do Senhor. Sairemos desse momento? Sairemos. Quem sabe a orientação da palavra de Deus hoje para nós é que uma das formas que venceremos essa pandemia não seja só com os devidos cuidados que estamos tomando, não seja só através do distanciamento social que estamos obedecendo e que precisamos obedecer, mas quem sabe começaremos a ver uma luz no fim do túnel, se a igreja, por ela e pela nação, se arrepender de seus pecados, jejuar diante de Deus, não o jejum da barganha, mas jejuar diante de Deus, o jejum do arrependimento, do quebrantamento, da entrega, da rendição, do rompimento com as observâncias religiosas. E aí, quem sabe, começaremos a vencer essa pandemia. Mas se a igreja se lançar aos pés de Deus, arrependida por ela e pelos pecados da nação onde ela está, o Brasil. Amém, meus queridos? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Eu espero que você tenha entendido essa palavra e que você faça o seu jejum, porque eu vou fazer o meu. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te exaltar e bendizer o teu nome por esta rica e maravilhosa oportunidade que não só eu, mas tantos outros servos e servas têm tido, meu Deus, de fazer o uso desse meio de comunicação e alcançar os que estão tão longe, tão distantes da gente, e essa tecnologia nos deixa ao mesmo tempo tão próximos, tão juntos. Meu Deus, que a tua palavra, ela nos direcione a fazer o jejum correto, aceitável, agradável ao Senhor, para que haja restauração de vidas, para que haja renovação de vidas diante da tua face, diante do teu altar. Senhor, aqueles que já estão contagiados, sejam eles curados para a glória
do teu nome. Tenham a saúde restabelecida, restaurada, através do teu poder, pelo teu poder, Senhor. Aqueles que hoje choram a partida de seus entes queridos, sejam pelo Senhor consolados e confortados. Senhor, cuida desta nação. Estende as tuas mãos sobre este país e sara a tua igreja, sara esta nação. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo voltaremos com mais uma transmissão aqui pelo Facebook. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus e que esta palavra, o Espírito Santo, ao longo de toda a semana, esteja reavivando essa palavra em nossos corações, para que façamos reparos diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus. Deus abençoe a todos. Só repetir aqui o nome dos filmes: O Poder da Graça e O Carpinteiro. 2 excelentes filmes. Assistam com a família de vocês e compartilha esse vídeo, essa transmissão, para que outras pessoas sejam abençoadas. E quem for assistindo, vai mandando aí para mim: pastor, eu assisti, gostei do filme, é uma bênção, e o que eu for encontrando de bom e que seja proveitoso, eu vou trazendo para indicar e compartilhar com vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Evanildo Moraes acabou de entrar aqui. Meu querido, Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial. Estivemos juntos na terça-feira numa transmissão no Instagram. Foi uma bênção do Senhor. Roberto Gomes Godinho, Deus abençoe, meu irmão, a sua vida de uma maneira toda especial, e a todos que estão aí com você no parque, tá bom? Deus abençoe e cuide de todos em nome de Jesus. Meus queridos, uma semana abençoada, fortalecida no poder da palavra de Deus, e quero reforçar aqui, voltando à normalidade, as nossas programações. Eu vou escolher um dia na semana, ou quem sabe um sábado, para continuar fazendo essas transmissões, mas a gente vai continuar com esse contato através do Facebook, fazendo essas transmissões. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.